Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro O que Jesus Diria, de Tony Cook. E hoje vamos dar início à primeira parte do livro, no capítulo 1, que é intitulado Jesus Magnífico. Primeiro fundamento. Esta primeira parte explora as questões extremamente fundamentais dos primeiros capítulos de Apocalipse. Acima de tudo, precisamos ver Jesus em todo o livro e nunca o perder de vista à medida que os acontecimentos se desenrolam. Na primeira parte de Apocalipse, vemos que o Senhor tem um profundo cuidado e interesse pelas igrejas locais e por seus líderes. Capítulo 1, como eu falei, Jesus Magnífico. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1, verso 1. Talvez nenhum livro da Bíblia esteja envolto em tanto mistério quanto o Apocalipse. As pessoas costumam ficar intrigadas e assombradas com o seu vívido simbolismo, enquanto algumas o evitam completamente por considerá-lo assustador ou além da compreensão. Embora alguns elementos sejam desafiadores à compreensão e haja uma diversidade de interpretações, é importante entender que o livro de Apocalipse contém verdades vitais para o nosso benefício ainda hoje. Talvez as 4 palavras mais vitais e estratégicas na obra inspirada de João estejam na frase de abertura: revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 1. Resumindo, esse livro revela Jesus Cristo. Outra tradução diz: este é o desvendar de Jesus Cristo. É com base em Apocalipsis, palavra grega para revelação, que esse livro é chamado o Apocalipse. O termo grego significa um desvendar, um descobrimento, uma divulgação do que anteriormente estava oculto, coberto ou era desconhecido. De acordo com um comentarista, a palavra latina para revelação traz consigo a mesma ideia da palavra uau. O conteúdo desse livro é tanto uma revelação de Jesus quanto uma revelação sobre Jesus Cristo e realmente extrai de nós um uau no que diz respeito à maneira como o Salvador é gloriosamente apresentado e retratado. A peça central deste livro não é o anticristo, o falso profeta ou os 4 cavaleiros. É Jesus. Ele é o herói, o campeão e o vencedor. Outros personagens aparecem e exercem certo grau de influência, mas eles finalmente são derrotados. Todo o tempo, o reino eterno do Senhor prevalece gloriosamente. Jesus vence e compartilha liberalmente sua vitória com aqueles que pertencem a ele. Embora João tenha tido esse encontro divino durante um tempo de grande tumulto e rebelião, a supremacia de Jesus nunca é questionada. João havia andado com Jesus durante seu ministério terreno, enquanto Jesus se preparava para morrer pelos pecados como o Senhor Supremo e reinante como aquele que governa desde o céu. Tudo neste encontro revela o poder e a proeminência de Jesus. Jesus diz a João: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, verso 11. Várias décadas antes, João havia visto Jesus no Monte da Transfiguração durante seu ministério terreno. Foi ali que João, juntamente com Pedro e Tiago, viram-no transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus 17, verso 2. O que João encontrou na ilha de Pátmos parece ter sido ainda mais marcante. João descreve o que contemplou.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros uma semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao 17. Essa aparição de Jesus foi tão estonteante que as forças físicas de João se extinguiram completamente. O mundo pode ter ficado impressionado ou até intimidado com um imperador terreno como Domiciano, mas João ficou muito mais impactado com a grandiosidade de Jesus. Tudo em Jesus nessa visão fala da glória, do poder e da autoridade absoluta que lhe pertencem. João escreve sobre o Senhor, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 5 ao 7. Nessa descrição, Jesus Cristo é visto gloriosamente apresentando quem ele é, o que ele fez, o que ele fará e o que ele diz. Esses 3 primeiros versículos, e na verdade todo o livro de Apocalipse, somente farão sentido se entendermos que o próprio Jesus é o seu foco central e supremo. Ao refletir sobre outra obra de João, o evangelho que leva o seu nome, notamos que Jesus é imediatamente honrado e glorificado. Outros escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, focaram primordialmente na humanidade de Jesus, mas João foca na divindade de Cristo. O 4º evangelho não começa com Jesus em uma manjedoura, mas com sua existência eterna. No prólogo, João identifica a pré-existência de Jesus. No princípio era o Verbo. Seu lugar na Trindade. O Verbo estava com Deus. Sua divindade. O Verbo era Deus. E sua encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 1 e 14. Além disso, João enfatiza sistematicamente vários aspectos da natureza do Senhor através do que chamamos de declarações de Jesus como eu sou. Eu sou o pão da vida. João 6, 35, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12, João 9, verso 5. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Eu sou o bom pastor. João 10, verso 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Quando ler o livro de Apocalipse, não se preocupe se houver algumas coisas que você não consiga entender. Em vez disso, foque no que você sabe sobre aquele que é o centro de tudo. Observe a seguinte amostra dos títulos e descrições atribuídas a Jesus nesse livro glorioso. Fiel testemunha, 1:5. Primogênito dos mortos, 1:5. Soberano dos reis da terra, 1:5. Alfa e ômega, 1:8. O princípio e o fim, 1:8. Senhor, 1:8.
aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso, Filho do homem, aquele que vive, esteve morto e vive para todo o sempre. Filho de Deus, capítulo 2, verso 18. O Amém, capítulo 3, verso 14. O soberano da criação de Deus, capítulo 3, verso 14. Tradução livre. Leão da tribo de Judá, capítulo 5, verso 5. Raiz de Davi, capítulo 5, verso 5. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, capítulo 13, verso 8. Rei das nações, capítulo 15, verso 3. Senhor dos senhores e Rei dos reis, 17, verso 14. Fiel e verdadeiro, 19, verso 11. O verbo de Deus, 19, verso 13. Cristo, 20, verso 4. A raiz espiritual de Davi e o seu descendente, 22, verso 16, na tradução livre. Brilhante estrela da manhã, 22, verso 16. O livro de Apocalipse desvenda poderosamente muitos aspectos da identidade de Jesus, e isso é perfeitamente apropriado se considerarmos que Jesus é o tema central da Bíblia. O que isso significa? Que toda a palavra de Deus gira em torno de Jesus e, no fim das contas, aponta para ele. Por exemplo, o Antigo Testamento é uma preparação para Jesus, enquanto os relatos dos evangelhos representam sua manifestação na terra. Em seguida, o livro de Atos é a proclamação da sua mensagem e as epístolas são a explicação de tudo o que ele realizou. Finalmente, o Apocalipse desvenda a consumação do seu reino. É vital lembrar que Jesus se apresenta como aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Quando Jesus fala às igrejas, a ênfase está na sua imanência, que ele está aqui conosco nesse instante. Mais tarde, em Apocalipse, com os olhos como chama de fogo e muitas coroas em sua cabeça. Apocalipse 19, do verso 11 ao 16. Jesus está se preparando para voltar em um cavalo branco e a atenção está na sua transcendência, sua soberania abrangente sobre as nações e sobre toda a criação. Jesus é tanto o cabeça da igreja quanto o soberano do universo. Os cristãos do primeiro século que estavam enfrentando perseguição e adversidade devem ter sido tremendamente consolados e fortalecidos com a visão de João do Senhor, a visão que lhes transmitiu em detalhes gráficos. Os cristãos de hoje ainda podem acessar a mesma força e consolo porque Jesus, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, verso 8. Os destinatários da carta aos Hebreus também estavam enfrentando tempos difíceis e desafiadores, e eles foram advertidos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Os primeiros destinatários de ambos os livros, Hebreus e Apocalipse, tinham uma escolha. Podiam focar nas circunstâncias temporais que o cercavam e ficar angustiados com elas, ou fixar o olhar firmemente no eterno, o Senhor Jesus Cristo. Ver Jesus por quem ele é faz toda a diferença e coloca todos os problemas passageiros da vida em uma perspectiva eterna. Oração. Senhor, quero conhecer-te na plenitude de quem tu és. Oro para que o Espírito Santo ilumine os olhos do meu entendimento para apreciar a tua magnificência, tudo que tu és e tudo que tu fizestes, independente do que estiver acontecendo no mundo ou na minha vida. Ajuda-me a olhar verdadeiramente para ti, Jesus,
o autor e consumador da minha fé. Quero conhecer-te e experimentar a tua pessoa em toda a tua glória e esplendor. Amém. E aqui concluímos o capítulo 1. Até o próximo, em o nome de Jesus.